Mostrar a imagem. Isso. Arnaldo, vamos lá, dá pra falar dos dois lados, né? O Renato, que é um técnico meio, né? O Mauro até ressaltou que ele faz bons trabalhos no começo, aquela coisa toda, que às vezes é um técnico meio, é boleirão e tudo mais e tal. Foi lá, fez uma boa vitória. E o Palmeiras, que deveria ter apresentado mais, ou deve apresentar mais. O que você acha? Bom, vamos lá. Uma imagem me marcou muito no início da partida, antes de começar a partida, quando o Andreas Pereira vai cumprimentar o Renato no banco de reservas do Vasco. Por quê? Porque o Andreas Pereira foi o personagem do título da Libertadores do Palmeiras sobre o Flamengo do Renato e do Andreas Pereira lá em Montevidéu. Vocês lembram? Lembram, né? Gol do Daverson, né? Então o Andreas Pereira jogava no Flamengo do Renato Portaluppi. Aquele dia ficou como se o Renato tivesse tomado um banho tático do Abel e o Abel fosse 500 vezes mais treinador do que o Renato. O Flamengo perdeu, o Renato foi condenado e foi demitido, né? E como na ocasião o Palmeiras, em tese, tinha um time mais fraco ou bem mais fraco que o Flamengo. Ontem o Andreas tinha mudado de lado e o Renato também. E o time muito mais forte era o do Palmeiras. E quem deu o banho tático foi o Renato Portaluppi, certo? Então, quando, assim, o Renato, ele não chegou no Vasco e só ficou berrando no vestiário como faz o Rafinha, né? Ele mudou o time do Vasco inteiro. O time do Vasco jogou com 3 volantes, nunca jogava com o Diniz com 3 volantes. Jogou com o David de centroavante, que fez o pivô, ele nunca jogava de centroavante com o Diniz. E teve o Thiago Mendes, e o Renato mudou o capitão também do time, porque a entrevista dele é muito boa depois do jogo, porque para ele, assim como para mim, goleiro não pode ser capitão. Vocês viram ele falando sobre isso? Eu achei ótimo. E ele falou, a não ser que eu, na época, dirigisse o São Paulo do Rogério Ceni, aí eu não ia comprar essa briga. Essa frase parece boba, mas ela é uma frase muito inteligente. Existem brigas que você tem que comprar. O Renato compra as brigas, talvez as necessárias. Se o Palmeiras quiser brigar gramado sintético contra gramado natural, ele vai brigar, que é uma briga que vale a pena. E um time que joga num campo de batatas não faz gols desse tipo aí, se o campo fosse de batatas, né? Gols, como o Mauro falou, trabalhados, costurados com a bola no chão num gramado natural. O próprio gol então, do Flaco, né? Quando o jogo... Até o gol do Flaco. Como o do Flaco, isso aí. Exatamente, como o do Flaco. 3 gols bonitos, né? Num gramado natural, onde se joga futebol e não se come ou escolhe batatas. Quando o João Martins vem e fala deste jeito, dá essa justificativa para a derrota do Palmeiras, eu me lembro da frase dele, da palavra dele, sistema, né? Uhum. Quando ele falava que o Palmeiras perdia porque o sistema, ou não ganhava mais porque o sistema. E eu repito a minha palavra aqui, é por isso que eu sou tão, digamos, ativo e faço tanto sucesso nas mídias segmentadas palmeirenses. O Palmeiras e sua comissão técnica tem um método, um método de coação da imprensa, da arbitragem e do sistema que tanto gosta de dizer o João Martins. Mas a gente não cai mais nisso, não. Então o Palmeiras perdeu do Vasco, porque o Vasco foi muito melhor, porque o Renato foi melhor que o Abel, que o Thiago Mendes foi melhor que o Andreas Pereira, que o David foi melhor que o Flaco Lopes, e porque o Vasco teve méritos. E não porque o gramado não era o gramado sintético do Allianz Parque ou da Arena Barueri. Enquanto o Palmeiras tiver uma comissão técnica que pensa pequeno, ele não vai ser o maior time do Brasil. E ele tem jogadores hoje para ser o maior time do Brasil. Tem jogadores para jogar mais futebol que o Flamengo. O Palmeiras tem jogadores para jogar mais futebol que o Flamengo. Cabe a essa comissão técnica fazer isso. Estava com um bom início, com bons resultados. Foi a primeira vez que o Palmeiras perdeu para um time de Série A nessa temporada, sabemos tudo isso. Mas não é na primeira derrota para um time de Série A que o cara vai comprar o gramado de batatas por uma atuação ridícula e uma derrota para o adversário que virou com todos os méritos, né? Esse método de desculpas não dá para engolir, sinceramente.
O Danilo, vendo agora o Copa meio cheio, a primeira derrota. O Palmeiras também já ganhou do São Paulo 2 vezes, ganhou do Corinthians, ganhou do Mirassol, ganhou de muita gente aí, foi campeão paulista, né? Também não é um cenário, me parece. Histórico e tal, né? Tá ali, na bica ali, enfim, errou, perdeu, acontece. Muita gente reclamando, muito palmeirense reclamando que ele demorou para substituir. Eu achei também. Que ele poderia ter substituído antes. Eu achei, assim, até se ele tem essa visão de que o Vasco tem 10 dias, a gente teve 4, então que você fizesse mudanças antes. Eu também achei que ele demorou para substituir. Mas ele falou isso, né? Ele falou na entrevista, se eu tivesse uma bola de cristal, eu teria feito as alterações no meio do jogo. Se eu tivesse a ideia de que o time ia sofrer tanto no segundo tempo. Mas a questão é que eu acho... Podia ter a ideia, né? Eu acho que eles deviam ter, com tanta... Eles gostam muito de falar do núcleo de saúde e performance. Isso, é verdade. Com tanta tecnologia que o Palmeiras gosta de falar que tem, eles poderiam perceber antes. E eu acho que no dia a dia esse é o tipo de coisa que dá para você perceber também. E durante o jogo ali ficou nítido que o Palmeiras começou a ser engolido. E muitas vezes o Palmeiras, especialmente na época do Everton, a gente vai lembrar, ele começava a ser engolido, o Everton caía, ficava lá, o Abel dava, fazia esse tipo de antijogo que o Palmeiras sempre soube fazer para quebrar ritmo de jogo. E ontem eu acho que o João demorou a perceber. E aí eu concordo sempre. Mas aí é uma coisa que, de novo, né? A mesma coisa que eles fazem faz 5 anos. Terceirizam a responsabilidade. Na vez que ele falou do sistema, que o Arnaldo falou agora, ele falou do sistema e o Palmeiras terminou campeão daquele ano. Então, assim... É um negócio que eles nunca reconhecem. Agora, já que você perguntou do Copa, pode falar. Não, é que o sistema assustou-se. O sistema assustou-se, temeu na nossa reação e deixou de funcionar. Óbvio. Já que você falou do Copa meio cheio, é isso, Tironi. Eu acho que assim, o Palmeiras ele foi campeão do Paulista, que no final foi quase que a obrigação do que o Palmeiras tinha que fazer, especialmente depois que foi o Novo Horizontino para a final. Tirou a sombra do que não ganhou nem o Paulista em 2025, começou ganhando. Eu acho que já falei um pouco disso no posse da final, de que você dá para uma parte do elenco ali um primeiro título era importante para jogadores que nunca tinham sido campeões nem na carreira, como Evangelista. Eu falei naquela época que não tinha sido campeão com o Palmeiras, o Evangelista depois falou, não tinha sido campeão nem na carreira. O Maurício também. Que nem o Harry Kane. Exato, o pé frio. E aí, então, acho que tem essa parte. É uma primeira derrota depois de 10 anos para o Vasco. Acho que está no momento em que o campeonato ainda você consegue recuperar. O Palmeiras vai ter que tirar esses pontos de outro lugar, porque nos últimos anos que foi campeão não perdia ponto para o Vasco. Concordo também que ter jogado em São Januário é algo pesado e é bom para o Vasco refletir sobre isso também, porque nos últimos campeonatos o Vasco perdeu pontos que poderiam ter sido importantes jogando em Brasília, vender mando, enfim, decidir jogar em outros lugares. E agora o Palmeiras vai ter que recuperar isso. E assim, se há o diagnóstico de cansaço, se há o diagnóstico de que você está com problemas de postura, vamos ver como vai ser contra o Mirassol. Porque de domingo para quinta o time está cansado, de quinta para domingo vai ser pior ainda. E contra o Mirassol, que é um time teoricamente melhor que o Vasco. É em casa, beleza, mas o Palmeiras precisa reagir. E pontos em casa, o Palmeiras, se quer ser campeão, não pode perder. O Trajano pediu a palavra, mas só para completar rapidinho, Trajano, que é só porque tem muita gente falando também sobre isso, sobre o posicionamento do Arias. Muito falando assim, ele jogou de assistente de lateral ontem. Diga. Eu não vejo, eu acho que assim, o Arias ele ficou marcado no Fluminense também por marcar também bastante, basta ver as estatísticas dele também. Eu acho que ontem foi uma condição do jogo, a partir do momento que o Palmeiras faz 1-0, o Palmeiras tem essa questão de administrar jogo e muda. E assim, a gente viu até um pouco do Flamengo também, quando o Leonardo Jardim, depois que fez 1-0, em determinados momentos do jogo, estava topando ficar lá atrás, em 2 linhas de 4, marcando mais o Cruzeiro. Acho que é de acordo com a estratégia que o seu técnico vai adotar para determinados jogos. Eu não vejo esse problema do Arias, até porque a gente está no segundo jogo do Arias como titular, acho que é cedo para falar disso ainda. E é um jogador que tem uma capacidade técnica admirável, jogou, coitado, 2 jogos num gramado pesado, né? É verdade. Diga, Trajano. E ele não gosta do sintético, viu? Vamos ver como vai ser para ele jogar no Allianz no domingo. Ele não gosta do sintético, nunca gostou, veio pro Palmeiras meio a contragosto nesse sentido. Não, usando uma expressão do Danilo, é diagnóstico de postura. A gente não falou até agora, por que o Abel não estava lá? Porque ele estava suspenso. Eu sei. Claro. É claro que eu sei que ele estava suspenso. Claro, ele não fez o diagnóstico de postura. Ele não tem postura. Isso. O técnico que ganha aos montões como ele ganha,
com aquele comportamento à beira do campo, provoca isso. Aí nós estamos falando que o João. Quem é João, porra? Você entendeu? Tá certo. O técnico do Palmeiras é o Abel. Tá E a certo. irresponsabilidade, o mau comportamento dele, certo. a palhaçada que ele faz na beira do campo, provocando o juiz, provocando sei lá o quê, leva a isso. Ele, como contratado pelo Palmeiras, deveria estar lá em São Januário, dirigindo o time, e não esse tal de João. Detalhe, foi expulso Ora, depois que o jogo acabou contra o O Fluminense. Valentão é brigão para dar... Mas não é verdade? É isso. Ó, a mas gente você fala tem toda a razão. João, não, tinha que falar o Abel. Você tem toda a razão. A gente Você tem tem agora toda com a razão. missão Toda a razão. de mostrar a imagem que eu falei, mas antes o Mauro falou que tem um vídeo que ele falou... Peraí, esse vídeo do Arnaldo também não? Não, vídeo eu meu? não sei, é Não, um pelo amor de vídeo, Deus. por enquanto é Vídeo um... íntimo? Não sei. Não, para sei. com Que é isso. isso, Eu fui avisado aqui que Arquivos tem um Epstein. vídeo que o Mauro pediu. Então, Arquivos... peraí, então silêncio. Arquivos vamos- Vamos ver o Borgaro. vídeo. Vamos ver o Roda o vídeo. Olha aí. Ah, que beleza. Ah, isso aí é no Allianz. Não. Onde é isso? É o relvado em Portugal. Ah, pô, aí tá vendo? Exato. É o relvado em Portugal. Maio do ano passado, o Rio Ave e Estrela da Amadora iam jogar, mas o relvado estava assim. Então, para quem não sabe, eu quero comunicar que em Portugal também chove e o gramado natural também fica encharcado eventualmente. Mauro. E não é plantação de batata nem de Mauro, para fazer bacalhau, Mauro. nem nada disso. É o que acontece. Mauro, esse acho que é argumento- importante frisar isso. esse Isso argumento mais não vezes- vai valer, deixa eu- Mauro. Isso acontece mais vezes, sabe? Eu acho muito grave o que foi falado ontem, gente. Muito grave. Muito grave. Acho uma sacanagem com o Vasco. O Vasco trocou esse gramado no ano passado, choveu pra caramba, como choveu em Mirassol, sabe? Como choveu em São Paulo. Ontem em São Paulo choveu o dia inteiro, sem parar. Sem parar. Então, é muito grave, cara. Não dá pra tolerar isso, não, sabe? E o detalhe, né? Como eu falei, o Palmeiras, com essa comissão técnica, nunca teve que enfrentar São Januário, que, como você gosta de dizer, o Tirone, a expressão sua, é um ambiente hostil para os adversários. Todo mundo ia lá, menos o Palmeiras. Agora teve que ir, e perdeu. Mas tá aí o relvado, encharcado. Esse argumento não vale, Mauro. Não vale porque eles dirão, se estivéssemos no Benfica e trabalharíamos para que o Estádio da Luz tivesse gramado artificial. Exatamente para evitar este tipo de coisa. Não tem jeito. Não aceito. Quando entra no negacionismo, o negacionismo vira verdade. Aí não tem jeito, não há argumento que sirva. Não há. Né? Ó. Por mais que o Abel